Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite ao pessoal do Resenha Médica. É um prazer poder participar desses eventos realizados por estudantes de medicina, para estudantes de medicina. Já tem, nessa pandemia aí, tem sido uma chuva de eventos realizados, eventos grandes, alguns maiores do que muitos congressos. A gente teve um congresso brasileiro de cabeça e pescoço, das ligas de cabeça e pescoço, que nós tivemos em uma única aula mais de 4.000 participantes ao vivo. Então, para nós é um prazer imenso poder participar. Agradeço muito o convite e vou iniciar aqui a minha apresentação e explicar para vocês, em primeiro lugar, quem sou eu, né? Deixa só eu compartilhar minha tela aqui e aí vocês vão ver quem sou eu e o que eu faço. Esse convite que me fizeram foi para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é cirurgia de cabeça e pescoço, o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz. Eu sou Acleviana, sou cirurgião de cabeça e pescoço, faço parte de um grupo que é esse que está aqui embaixo, ó, chamado NICAP, daqui de Florianópolis. Nós somos uma empresa de 5 cirurgiões de cabeça e pescoço que há uns 3 anos, 4 anos, resolveu começar a mudar a maneira com que fazia cirurgia de cabeça e pescoço na cidade. E quando eu falo mudar, eu digo trazer coisas atuais, recentes, novidades, profissionalizar o negócio, né? Tornar o nosso negócio mais profissional, com identidade própria, com marca, realizar reuniões científicas. Então, nós temos, ao final, eu vou mostrar um convite para vocês de reuniões científicas com endocrinologistas, com outras especialidades, que agora, nessa pandemia, cresceram para o Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, a gente trouxe algumas novidades, não que sejam novidades no meio médico, mas que não tinham na nossa região ou que eram de difícil acesso. Então, estamos tentando trazer essas coisas mais disruptivas, tentando trazer isso para o nosso paciente do dia a dia, para que ele tenha algo mais atualizado, mais moderno, né? E que possa ter aquilo que ele precisaria muitas vezes sair da cidade para poder receber. Então, esse sou eu, faço parte dessa equipe junto com outros 4 cirurgiões, atuo em Florianópolis, sou formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz residência em cirurgia geral na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz residência em cirurgia de cabeça e pescoço no Hospital Heliópolis, em São Paulo, e trabalho em Florianópolis, moro aqui. Tá? Além disso, eu gostaria só de começar com uma mensagenzinha para vocês, porque, como eu falei no começo, eu acho esses eventos sensacionais e eu acho que isso é uma construção de conhecimento. Tá? Esse provérbio chinês fala que as mais altas torres começam do chão, então não tem como chegar ao topo sem construir uma base sólida. E o que vocês estão fazendo com um evento desse, ou quem está assistindo, quem está promovendo, quem está participando, é construindo conhecimento, construindo a base para um futuro, para ter um topo lá no futuro, né? Então, acho que isso tem que ser como um mantra na nossa vida, que não existe topo sem uma base sólida. Tá? O que eu vou falar hoje é sobre o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz, como é a residência de cirurgia de cabeça e pescoço, rapidamente, como é o mercado de trabalho, e foi pedido para que eu desse uma aula. E eu achei que nada melhor do que a gente discutir um caso clínico focado no estudante de medicina. Não quero falar sobre detalhes da cirurgia de cabeça e pescoço, coisas avançadas. Acho que o que interessa para o estudante de medicina é o que ele pode usar no seu dia a dia, lá no posto de saúde, lá no pronto atendimento, assim que ele terminar a faculdade. Então, nós vamos tentar passar uma mensagem rápida de um caso clínico para estudante de medicina. A primeira pergunta é: o que faz o cirurgião de cabeça e pescoço? O cirurgião de cabeça e pescoço trata as doenças benignas e malignas da região do pescoço e das vias aéreas digestivas superiores. A gente brinca que deveria ser muito mais cirurgia de pescoço e cabeça do que cabeça e pescoço, porque ele trata muito mais o pescoço do que a cabeça, né? E aí já entra a primeira confusão que os pacientes fazem, né? A cirurgia de cabeça e pescoço não trata a parte de neurocirurgia, não trata a parte de neurologia. Então, é muito comum no consultório o paciente vir porque está com dor de cabeça, tontura, porque eu estou com uma dor de cabeça há vários dias, ele tem uma lesão neurocirúrgica, né? Fez uma ressonância, descobriu uma lesão neurocirúrgica, e aí quando você fala que você não trata aquilo ali, ele fala: tá, mas você não é cirurgião de cabeça e pescoço? Sim, da cabeça até a parte que entra dentro do cérebro. Entrou ali, a gente não faz.
A gente não trata coluna também, tá? Outra coisa, os pacientes vêm muito por causa de cervicalgia no consultório de cabeça e pescoço, né? Estou com uma dor no pescoço, queria que o cirurgião de cabeça e pescoço me olhasse. Não, eu não trato coluna. Tá, mas você não é cirurgião de pescoço? Sim, do pescoço, não da coluna, né? Então, tratamos praticamente todas as patologias benignas e malignas do pescoço e das vias aerodigestivas superiores, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, as lesões congênitas do pescoço, os tumores de tireoide, que são um grande volume no consultório, né? Se a gente pudesse dividir o consultório de cirurgia de cabeça e pescoço, o privado seria aí 80% ou mais doenças da tireoide, nódulos de tireoide, e o público seria a maioria outros tumores, né? Até por uma questão de perfil socioeconômico. Nós tivemos uma aula da Liga de Cabeça e Pescoço da Unisul, tá até lá no YouTube, lá CAP Unisul Pedra Branca, quem quiser dar uma olhada, em que nós conversamos com oncologistas sobre isso, né? E por que tem essa diferença do consultório privado para o SUS? Tem fatores sociais, tem fatores de comportamento, tem várias coisas que daria para colocar aí, não é o objetivo da nossa aula. Mas nós tratamos isso, as vias aéreas digestivas superiores e as doenças do pescoço. Tá? Tumores de pele também acabam entrando como tratamento de cirurgião de cabeça e pescoço, apesar de que muitas vezes ele é dividido com a dermatologia, com a cirurgia plástica, com a cirurgia oncológica, com a cirurgia geral, mas muitas vezes os casos mais avançados, tumores mais avançados, algumas técnicas mais específicas acabam sendo feitas, como cirurgia de Mohs, acabam sendo feitas pelo cirurgião de cabeça e pescoço também. Linfonodo sentinela, biópsias de linfonodos. Então, assim, tem uma gama grande de doenças tratadas na região do pescoço e das vias aerodigestivas superiores. Tá? Nós temos na cirurgia de cabeça e pescoço apenas uma área de atuação, que é a cirurgia crânio-maxilofacial. Poucos centros no Brasil têm, Ribeirão Preto eu sei que tem muito forte, Curitiba, alguns lugares têm. Essas são as lesões ósseas, as fraturas, as deformidades ósseas, as doenças congênitas ósseas, que acabam, às vezes, mesclando um pouco com a cirurgia bucomaxilofacial. Então, a cirurgia crânio-maxilofacial é uma área de atuação que precisaria de uma especialização além da residência de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, isso é o que o cirurgião de cabeça e pescoço faz no geral. Na sua maioria no consultório, nódulos de tireoide. Mas a gente trata todas as doenças malignas e benignas e congênitas da região do pescoço e vias aéreas digestivas superiores. Não tratamos coluna, neurocirurgia, neurologia, dor de cabeça, alterações visuais, por mais que estejam na cabeça, o cirurgião de cabeça e pescoço não faz isso. E por que eu estou batendo nessa tecla? Porque aqui a gente está falando de estudante de medicina e uma coisa é o paciente não saber, outra coisa é o médico formado, estudante de medicina, não saber. Então, acontece de receber encaminhamento errado ou inadequado de colega médico com doenças de coluna, neurocirurgia, neurologia, oftalmologia, para o cirurgião de cabeça e pescoço. Nós não tratamos isso de maneira geral. Isso aqui é uma coisa legal. Nos últimos anos, nós temos aumentado um pouco o que o cirurgião faz, né? Então, já temos alguns cirurgiões que têm feito ultrassom. Eu incorporei o ultrassom na minha rotina de consultório. Então, eu faço ultrassom em consulta para ajudar na minha decisão terapêutica, no meu diagnóstico. Já tem alguns que fazem isso como laudo, como mercado mesmo, né? Como trabalho. As punções de nódulos, de linfonodos, de nódulos de tireoide, também temos alguns cirurgiões de cabeça e pescoço que fazem isso rotineiramente. Tá? As novas tecnologias, isso aqui é um aparelho de ablação por radiofrequência de tireoide, então tratamentos não tão invasivos ou minimamente invasivos de tireoide e tem ampliado cada vez mais, está no escopo de atuação. Ultimamente, as tireoidectomias transorais por vídeo têm entrado como uma ferramenta, né, uma nova técnica de cirurgia do cirurgião de cabeça e pescoço. Até alguns anos atrás, nós não tínhamos
tirando um ou outro cirurgião de cabeça e pescoço que fazia cirurgia endonasal, nós não tínhamos nenhuma técnica por vídeo, agora a gente tem a tireoidectomia transorais por vídeo, e o robô que tem começado a se disseminar no Brasil, se popularizar no Brasil, e ele também entra como uma nova área de atuação, uma nova ferramenta do cirurgião de cabeça e pescoço, né? Então, abre-se um leque aí para os próximos anos de coisas novas, do que pode ser feito, né? Do que a gente teria aí de opções, né? Além disso, como é a nossa residência, né? Como é a nossa formação, como que faz para ser um cirurgião de cabeça e pescoço? Tá? Em primeiro lugar, a residência de cirurgia de cabeça e pescoço são 2 anos de residência, tá? Isso exigido pelo MEC, tá? Como pré-requisito sempre foi a cirurgia geral, eu sou cirurgião geral como primeira residência, e depois você faria cirurgia de cabeça e pescoço. Alguns serviços aceitavam estagiários como de otorrinolaringologia, então os otorrinolaringologistas faziam a sua residência e podiam fazer 2 anos de estágio, e a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço aceitava como um pré-requisito para a prova de título, né? Ter feito estágio, ser otorrino e ter feito um estágio no cabeça e pescoço. Há uns 3 anos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas é recente, o MEC aceitou a otorrinolaringologia como pré-requisito. Então, hoje o otorrino pode fazer prova e pode fazer uma residência com bolsa reconhecida pelo MEC, sem aquela necessidade toda depois de poder obter o título. Ele já consegue o RQE terminando direto a residência, né? Então, ele consegue direto fazer a prova, fazer a residência. Virou um pré-requisito, né? A residência é puxada, tá? Nós temos aí os 2 anos que foram bem difíceis, eu diria que mais difíceis que a residência de cirurgia geral. Acredito que existem residências bem mais difíceis do que a de cabeça e pescoço, mas em comparação com a residência de cirurgia geral, no Serviço de São Paulo, foi bem mais puxado a residência, bem trabalhoso, de chegar no hospital 4h30, 5 da manhã, sem horário para sair. Mas tinha, como dá para ver na foto ali do meio, como você ter o seu momento de diversão, de entretenimento, tinha como ter o seu momento de lazer, e eu acho que o que é mais importante, dá para fazer excelentes amigos. No canto direito ali são os meus colegas de residência que fizeram meus R+, e colegas de mesmo ano de residência, então dá para fazer amigos para a vida inteira na época da residência. Acho isso muito bacana, assim. Então dá para se divertir bastante na residência, mas trabalha-se muito, né? Temos alguns serviços no Brasil excelentes, com excelente formação, excelente qualidade técnica, e isso é assunto que cada um vai dizer que o seu serviço é melhor ou é pior. Acho que vale a pena se informar bem, conhecer o serviço onde quer fazer. Então, assim, estou numa fase, vou fazer cirurgia geral. Vai lá e conhece o hospital que você quer fazer prova. Não sai fazendo prova doidado. Às vezes você vai pegar um serviço muito ruim, né? Eu sou cirurgião geral, quero fazer cabeça e pescoço. Vai lá visitar, vai um dia, 2, conhece o serviço, conversa com o ex-residente, conversa com o residente que está trabalhando, né? Vê como é que é a rotina. Tenta entender como é que é o local que você vai ir, né? Não vai no escuro, não. Tenta conhecer, porque a gente, assim como temos lugares excelentes, temos lugares não tão bons como em tudo na medicina, né? E acho que vale a pena conhecer bem isso. E o mercado de trabalho? Bom, terminou a residência e mercado de trabalho. Hoje no Brasil a gente tem, pelo último censo médico, 1.072 especialistas em cirurgia de cabeça e pescoço, 0,3% do total de especialistas no Brasil. Isso aí explica um pouquinho por que quando o paciente chega no teu consultório e fala assim, eu nunca ouvi falar da tua especialidade. É muito pouco comum, assim, frequente as pessoas conhecerem cirurgia de cabeça e pescoço. Primeiro que é uma especialidade recente, né? O serviço que mais tempo tem no mundo de formado já, de atuante, tem 100 anos. No Brasil, se eu não me engano, a sociedade fez 50 ou 60 anos, mas algo assim, 50 anos, agora há pouco tempo. Então, é uma especialidade extremamente recente no Brasil, né? E nós temos
0,3% do total de especialistas no Brasil. Então, não conseguimos nem ter 1% do total de especialistas. 1.000 especialistas no Brasil inteiro. Temos aí, sim, alguns locais onde tem menos, eu vou mostrar um gráfico ali para vocês depois, onde tem menos especialistas, outros locais que tem mais concentração de especialistas, mas mesmo assim é uma especialidade com poucos médicos, então acaba realmente não sendo tão conhecido. Nos últimos anos, em 2014, isso, a sociedade lançou as campanhas de Julho Verde, e aí começou todo um trabalho em cima de prevenção, conhecimento, porque se vocês forem analisar, se tu somar todos os sítios, boca, orofaringe, hipofaringe, laringe, os cânceres de cabeça e pescoço são o segundo mais frequente no homem, né? O câncer de tireoide é o quinto mais frequente na mulher. A gente exclui aí os tumores de pele. Então, se pensar tudo que o cirurgião de cabeça e pescoço faz, que a gente falou ali, é uma especialidade extremamente frequente, pelo menos no meio da oncologia, né? E pouco conhecida, tá? Então, com as campanhas de Julho Verde, de prevenção, que é no mês de julho, é um mês dedicado a campanhas de prevenção e do câncer de cabeça e pescoço, começou a aparecer na mídia, a se falar um pouquinho mais sobre a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Mesmo assim, são poucos médicos no Brasil. Hoje nós temos 0,52 especialistas por 100 mil habitantes, no último censo, que é de 2018. O ideal aí seria em torno de um especialista para cada 100 mil habitantes, então a gente ainda tem mercado de trabalho para crescer, ainda tem possibilidade de mais especialistas. O que é o problema? O número de especialistas? Não. O problema é a distribuição. Primeiro que na distribuição por faixa etária, por sexo é uma especialidade quase que só masculina, né? 82,83% são homens. Então, para as mulheres ainda tem muito espaço para crescer, ainda tem, fazendo trabalho bacana, trabalho ético, trabalho sério, tem muito espaço para as mulheres ainda dentro da especialidade, né? E a segunda coisa é a distribuição por idade. A média de idade do cirurgião de cabeça e pescoço são 46 anos. 75% dos cirurgiões de cabeça e pescoço têm menos de 55 anos. Então, é uma especialidade de médicos jovens, ainda com bastante tempo no mercado de trabalho, né? Ainda tem muito espaço aí, né? E se nós olharmos a distribuição por regiões, por estados, dá para ver uma nítida concentração aqui na minha região, né? Na região sul e sudeste, e uma grande área deficitária de especialistas no norte e nordeste. Então, alguns centros do nordeste ainda têm alguma concentração maior, mas se você analisar o norte e nordeste do Brasil, um pouco no centro-oeste, a gente ainda tem muito espaço para cirurgião de cabeça e pescoço, né? Existem nessas regiões não especialistas atuando nas áreas da cabeça e pescoço? Existe, tá? É comum. Otorrinolaringologista que não tem formação em cirurgião de cabeça e pescoço, alguns fazem excelentes trabalhos, isso não tem nada a ver se faz um bom trabalho ou não. Estou dizendo que eles não temos cirurgiões de cabeça e pescoço formados atuando nessa região. Temos muitos cirurgiões oncológicos que acabam fazendo a parte da cirurgia de cabeça e pescoço, alguns cirurgiões gerais que operam algumas patologias da cabeça e pescoço. Então, é bem comum nessas regiões ter não especialistas. Se analisar o número de especialistas, tem espaço para formar mais especialistas, sim. Se analisar a distribuição demográfica, depende aonde você quer ficar para ter ou não espaço, né? Então, isso é uma coisa importante para o estudante de medicina que quer se posicionar no mercado, né? Eu quero fazer tal especialidade, então talvez tu tenha que olhar e ver para onde tu vai, né? Senão tu vai ficar batendo aí a cabeça sem muita necessidade, né? Então, isso é um resumo do que é a especialidade, como é a residência, né? Como faz para chegar na residência e como é o mercado de trabalho, qual é a nossa distribuição. Então, para vocês terem uma ideia de como é o dia a dia, eu vou tentar fazer de maneira bem simples, bem superficial, mas tentar ser didático, um caso clínico para vocês verem. Eu escolhi um caso de um linfonodo cervical, um nódulo cervical, tá?
que é uma coisa bem comum no dia a dia do clínico geral, do médico de família, do médico do pronto atendimento, tá? E muitas vezes esse caso ele acaba demorando, se atrasando no seu diagnóstico de algo que poderia ter sido rápido e fácil, tá? Então, vamos tentar, poderia falar aqui de tireoide, de câncer de boca, mostrar milhares de fotos de cirurgia e ser extremamente assim, sedutor nisso, só que não ia ter aplicabilidade prática. E o estudante de medicina precisa aplicar o seu conhecimento, senão ele se esquece. Esse é um conhecimento que talvez na semana seguinte que vocês virem esses slides, vocês vão atender um paciente assim, vão lembrar do que viram aqui e vão fixar o conteúdo. Então, eu acho que esse vai ser um modelo, uma aula do que seria, o que a gente faz na cabeça e pescoço, bem para o médico generalista e que vai ajudar vocês muito. Então, nós temos nosso caso clínico, um paciente de 64 anos que internou no hospital por uma disfagia, e era uma disfagia que não tinha muito tempo, ele tinha aí em torno de um mês de disfagia, dor em região cervical, que também era recente, tá? Disfonia e dispneia, que também tudo tinha perto de um mês de evolução, uma queda do estado geral com astenia e um emagrecimento de 4 quilos em 3 semanas. Tá? A piora desses sintomas, que tinham mais ou menos um mês, foi a 1 semana. Mas ele tinha uma queixa de um desconforto em região cervical há 1 ano, sem investigação prévia. Tá? O que é importante desse quadro clínico? Eu vou levantar aqui, ó, pontos importantes: idade, tempo de evolução e sintomas associados. Por que idade? A idade ajuda a gente a definir se eu vou pensar em algo congênito, infeccioso, neoplásico. Né? Então, eu apareço um paciente que tinha uma queixa de disfagia, dor em região cervical, disfonia, vocês já vão ver o exame físico dele, dispneia, astenia, que é do estado geral, com piora dos sintomas, tudo isso com um mês e meio de evolução, piora dos sintomas a 1 semana. Tá? Se eu tiver uma criança, eu vou abrir um leque de diagnósticos diferenciais. Se eu tiver um idoso, eu vou abrir um outro leque de diagnósticos diferenciais. Eu vou mostrar para vocês só o exame físico desse paciente, que acabou invertendo a ordem dos slides, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Depois a gente volta nisso aqui. Então, ó, exame físico, regular estado geral, emagrecido, hipocorada, era uma paciente feminina, ptose palpebral à esquerda, síndrome de Horner, e uma massa em região cervical anterior, endurecida, palpável, aderida a panos profundos, de 4 centímetros, mais proeminente à esquerda, e um linfonodo palpável no nível 3, de 4 centímetros, indolor, fixo a planos profundos. Então, ela tinha uma massa na região cervical anterior, um linfonodo do lado esquerdo, nível 3, tá? Não vou entrar em detalhes dos níveis cervicais, quem quiser dar uma estudada, são bem legais, a gente divide os níveis cervicais diferente do trauma, então lá no trauma, zona 1, 2 e 3, isso é para facilitar o trauma. Na parte oncológica, o pescoço é dividido em 6 níveis cervicais, e aí é por drenagem linfática, tem uma outra lógica, então quem quiser gastar um tempinho estudando isso, vai ser bacana de entender, tá? Mas o que é importante agora? Massa em região cervical anterior, linfonodo nível 3, de 4 centímetros, endurecidos, semifixos, com uma síndrome de Horner do lado esquerdo, uma ptose palpebral, e num estado meio emagrecida, mas estava bem, tá? Então, por que a idade é importante? Porque se eu tenho um linfonodo, um nódulo no pescoço, que num paciente de 7 anos, eu vou começar a abrir um leque de diagnósticos diferenciais. Se eu tenho um nódulo cervical num paciente de 30 anos, eu vou abrir um outro leque de diagnósticos diferenciais. Se eu tenho um paciente de 70 anos, eu vou abrir um outro leque de diagnósticos diferenciais. Quando eu somo a idade com o tempo de evolução, eu já começo a começar a criar uma raiz de diagnósticos, né? Então, tempo de evolução. Eu tenho 1 semana de tempo de evolução. Eu vou pensar em doenças de evolução mais rápidas, e normalmente inflamatórias e infecciosas, né? Eu tenho 7 semanas, né? 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses.
eu já começo a pensar em doenças neoplásicas. Eu tenho esse nódulo há 7 anos, 5 anos, 2 anos, e estou bem, não tenho mais nada, não aconteceu mais nada. Então, eu já posso começar a pensar em doenças congênitas, doenças benignas, né? Então, tempo de evolução e idade são fatores importantes na história clínica, né? Porque se eu tenho um paciente de 70 anos com um nódulo no pescoço que apareceu há uma semana, doloroso, eu palpo aquilo ali, dói, inflamatório, eu posso pensar em algo infeccioso, né? Se eu tenho uma criança de 7 anos com um nódulo que apareceu há 2, 3 meses, eu posso pensar em doenças congênitas, inflamatórias, posso pensar em até doenças neoplásicas. Então, eu começo a associar idade e tempo de evolução, são muito importantes. E os sintomas associados, tá? Se esse paciente só tem um nódulo, não tem mais nenhum sintoma, não dói, apareceu um nódulo aqui há 3, 4 meses, não cresceu, apareceu e ficou. É jovem, eu posso pensar numa doença congênita, um cisto branquial, um cisto tireoglosso, né? Agora, não, esse nódulo está muito recente, uma semana de evolução, o paciente tem 20 e poucos anos, doloroso, e ele está com uma baita de uma dor de garganta. Eu posso pensar numa amidalite bacteriana, né? E com um linfonodo reacional no pescoço. Então, tempo de evolução, idade, sintomas associados são muito importantes. Uma coisa que a gente não colocou aqui, mas também é importante, a história clínica do paciente de patologias associadas. Ele é hipertenso, ele é diabético, ele fez tratamento dentário recente ou não, ele fuma, ele bebe, né? Isso é importante. Paciente que fez um tratamento dentário, apareceu uma semana depois com nódulo cervical, doloroso, a palpação, vermelho, quente, o paciente está com febre, ele tem ali seus 30 e poucos, 40 anos, posso pensar num abscesso cervical, né, de origem odontogênica. Então, o meu leque de diagnósticos é muito grande. Se eu fosse listar aqui todos os diagnósticos possíveis para um nódulo cervical, a gente ia precisar de uns 4 slides aí e vocês não iam gravar absolutamente nada. Então, o que eu quero que vocês gravem? Pontos importantes da história clínica, né? Comorbidades, que faltou aqui, idade, tempo de evolução da doença e sintomas associados. Tá? Essa nossa paciente tinha disfagia, disfonia e dispneia, ou seja, ela tinha alteração para engolir, ela tinha alteração da voz e alteração para respirar, tinha dificuldade para respirar, além da perda de peso, 64 anos. Esse aqui já é um diagnóstico com uma evolução de mais de um mês. Então, esse é um diagnóstico que eu já não penso tanto em doenças congênitas. Ela tem 64 anos. Ela tem sintomas associados que não parecem ser de doenças congênitas, né? Normalmente, cisto branquial, cisto tireoglosso dão poucos sintomas associados. Ela tem emagrecimento, né? Eu não vi doença congênita que faz emagrecer repentinamente, assim, né? Tem uma queda do estado geral, uma astenia, tem disfagia, dificuldade para engolir. Poderia pensar em algo infeccioso? Poderia, mas com um mês de evolução, não, aqui não tem história de tratamento prévio, mas com um mês de evolução ela já teria procurado algum serviço e alguém teria passado uma medicação, um antibiótico para ela, né? A disfonia, né, a alteração da voz, a rouquidão, em doenças inflamatórias, pode dar? Pode dar, mas com tanto tempo de evolução, não melhorou nada, não foi aquela disfonia que melhora e piora, né? Que a gente tem alguns pacientes que reclamam, de manhã eu acordo um pouco, mas durante o dia melhora, daí final do dia piora de novo, muitas vezes associada com refluxo, ou aquela disfonia, aquela rouquidão que fica 1, 2, 3 dias, depois melhora. Aqui uma rouquidão persistente, uma disfonia persistente, a dispneia, né? Doença congênita não cursa com dispneia. Não consta aqui se ela é tabagista ou não, mas se não está é porque ela não era. É uma informação importante. Às vezes você pega um paciente tabagista, então você já começa a pensar em outros tipos de neoplasia, né? Então, esse é um quadro que, pela história clínica, ele já sugere um pouquinho um quadro mais de neoplasia, seja ela primária ou secundária. Tá? Tem um trabalho muito interessante, bem antigo, que mostrou, eles pegaram os casos de tumores primários ocultos, ou seja, assim, o cara lá da unidade básica de saúde viu que era câncer, só encontrou o nódulo cervical, só encontrou metástase, não encontrou o tumor primário, né?
e encaminhou para o especialista. E aí, esse trabalho, eles mostraram os percentuais de cada etapa, né? Tipo assim, a história clínica, exame físico, os exames de endoscopia, videolaringoscopia, endoscopia digestiva alta e os exames de imagem. E foi mostrando o que aumentava o diagnóstico. E ali, assim, daqueles pacientes de primário oculto que vieram referenciados para o especialista, 80% conseguiram ter o seu diagnóstico com história, exame físico e exames de endoscopia de consultório, videolaringoscopia, né? Então, a história e o exame físico, para nós, na cabeça e pescoço, são fundamentais, tá? São essenciais e fazem muito diagnóstico. Nós somos uma especialidade que o exame complementar ele é para patologia, né, e para planejamento terapêutico, né? Dá para fazer muita coisa só com o exame físico mesmo, muito diagnóstico, até planejamento terapêutico só com o exame físico. E muitas vezes o teu exame físico é completamente compatível com o exame de imagem se tu aprende a fazer um bom exame físico. Uhum. Então, assim, ó, diagnóstico diferencial de nódulo cervical, assim, tá trocado, né? Só lembrando no exame físico, que ela tinha uma massa em região cervical anterior endurecida, palpável, aderida a planos profundos de 4 centímetros e um linfonodo nível 3 de 4 centímetros endurecido, também fixo a planos profundos. Então, começou aqui as características do nódulo. É um nódulo aderido a planos profundos de 4 centímetros, nódulos grandes, 2 nódulos grandes, um na região cervical anterior, um lateral à esquerda, indolor, fixo a planos profundos. Eu já começo a pensar que isso não deve ser inflamatório ou infeccioso, porque teria dor local, teria calor, teria rubor, teria sinais de infecção. Nódulo indolor, crescimento relativamente rápido, 1 mês. Aderido a planos profundos, né, semifixo ou fixo, já começo a pensar em diagnósticos neoplásicos. E a gente consegue dividir nesse slide aqui, de maneira bem simples, as 4 chaves que abririam para diagnóstico de nódulo cervical. Então, sempre que eu pego um paciente com nódulo cervical, eu vou pensar se ele é inflamatório, infeccioso, congênito ou neoplásico. Daí, neoplásico seja primário ou secundário. Primário e secundário quer dizer o quê? O linfoma, né, que é primário do linfonodo, o secundário ele é uma metástase de alguma região. Né? Então, apareceu na minha frente um paciente com nódulo cervical, eu abro essas 4 chaves: inflamatório, infeccioso, congênito, neoplásico. Baseado ali na história clínica que a gente fez, idade, tempo de evolução, sintomas associados, comorbidades, eu já consigo ver o que é mais provável dessas 4 chaves, né? Quando eu vou para o exame físico, eu já consigo ver o que é mais provável dessas 4 chaves. E aí eu consigo direcionar melhor o meu exame físico. Então, por exemplo, essa nossa paciente tem 64 anos. Muito provavelmente ela não é uma doença congênita. Pode existir nódulos congênitos em pacientes idosos, tá? 10% dos pacientes com cisto branquial fazem o diagnóstico depois dos 30 anos. Já tive paciente de 70 anos que fez diagnóstico de cisto branquial. Claro que tu nunca acredita que aquilo é um cisto branquial e fica insistindo para ver se não é neoplasia, mas no final, diagnóstico cisto branquial. Operado, cisto branquial. Então pode acontecer. Mas assim, é pouco provável, não é comum. Em medicina a gente tem que pensar o que é mais comum. Então, inflamatório, infeccioso, congênito e neoplasia. 64 anos, muito provavelmente que não seja congênito. Evolução de 1 mês, 2 meses, muito provavelmente que não seja congênito, seja infeccioso ou neoplásico, né? 2 nódulos grandes, duros, fixos a planos profundos, indolores, muito provável que não seja inflamatório e infeccioso, seja neoplásico. Então a gente já começa a focar na neoplasia. Infeccioso, o que a gente sempre tem que lembrar? Várias doenças podem dar aumento de linfonodos cervicais, citomegalovírus, rubéola, toxoplasmose, cachumba. Então, várias, Epstein-Barr, várias podem dar aumento de linfonodos cervicais, mas tem 3 principais que a gente sempre pede sorologia se a gente desconfia de infecção secundária, de linfonodo de infecção secundária: HIV, sífilis e hepatite.
né? Daí seja hepatite B ou C, pede as duas juntos, mas principalmente hepatite B. Então, assim, pensou que pode ser infecção? Cara, já vi pedirem toxoplasmose, rubéola, cachumba e não pedirem sífilis, HIV e hepatite. E aí o paciente chega, você tem que pedir. E já fiz muito diagnóstico no consultório de HIV de paciente que veio por nódulo cervical achando que era linfoma. E aí você pede sorologia, vem lá um HIV, né? Pode ser um linfoma secundário HIV? Pode, mas pode ser o teu diagnóstico, primeira vez que tu faz o diagnóstico, o paciente vai tratar a partir dali, né? Então, vale a pena, se tu está desconfiando que possa ser infeccioso, às vezes tu pega um paciente, não como esse de 64 anos, que tinha 2 nódulos bem evidentes, mas paciente com vários linfonodos cervicais que tu fica na dúvida, tá, mas isso é um linfoma, isso é uma neoplasia secundária já disseminada, isso é infeccioso, pede sorologias, pede todos se quiser, pede sífilis, hepatite, HIV, toxoplasmose, rubéola. As outras você vai fazer diagnóstico, o paciente vai ter o seu curso natural da doença e vai melhorar. Mas sífilis, hepatite e HIV, você vai encaminhar ele para tratar, você vai ajudar o paciente, né? Então, tá na dúvida se é infeccioso, não esquece dessas daí, pelo amor de Deus, tá? E sempre pense em neoplasia. Não faz o contrário. Ah, não, isso aqui é infeccioso, isso aqui é infeccioso. Sempre pense em neoplasia. Eu costumo falar para os meus pacientes, o meu raciocínio é câncer em primeiro lugar, neoplasia em primeiro lugar, doenças infecciosas de sífilis, hepatite e HIV em segundo, e depois inflamatório congênito. Inflamatório, algumas doenças reumatológicas podem dar nódulos cervicais, algumas doenças reumatológicas podem ter aumento de linfonodos, né, quase como se fosse um linfoma, doença de Castleman e outras, né? Então, a gente tem um leque imenso de doenças que podem dar nódulos cervicais. Por isso que eu preferi colocar por 4 chaves de diagnóstico diferencial. E às vezes a gente tem que voltar para o livro aí, voltar para a internet e estudar. Às vezes a gente não consegue chegar onde nós. Você vai fechando e não dá. Mas se você tem essas 4 coisas divididas na sua cabeça, você já consegue dar um encaminhamento muito melhor para o paciente, tá? Então sempre lembra disso. Então nosso paciente muito provavelmente ele tinha uma alteração neoplásica. O que é importante no exame físico? Horoscopia. Abrir a boca do paciente. Já recebi paciente, já aconteceu algumas vezes de receber paciente no consultório do especialista que ficou na fila do SUS esperando 2 meses a sua consulta, porque ele foi lá no posto de saúde com um nódulozinho no pescoço, falou para o médico e um pouco de dor de garganta. O médico falou: essa tua dor de garganta é amidalite. Pum, antibiótico. Voltou na outra semana, isso é amidalite. Terceira semana apareceu um nódulo no pescoço. Vou te encaminhar para o cirurgião de cabeça e pescoço. Não pediu um exame, não fez nada, só encaminhou. O paciente chega para mim, a gente abre a boca do paciente, tem uma lesão imensa no palato ali, que provavelmente já era lá quando ele sentia dor. Então, e aí tu pergunta para o paciente, tá, mas ninguém examinou tua boca? Ele falou, não, ele só me deu um antibiótico e mandou embora. E às vezes, um palitinho de madeira e uma lanterninha, você abrir a boca do paciente, você teria visto. Você teria agilizado. Aqui em Florianópolis a gente tem um sistema de regulação. Então, se o médico do posto coloca lá que aquele paciente tem uma lesão no palato, assim, ele entra de prioridade na fila. Ele, às vezes não ia esperar 2 meses a consulta, ia esperar 15 dias, né? Às vezes o cara do posto já é um pouco mais avançado, o cara do PA é um pouco mais avançado, ia fazer uma biópsia. Ou o paciente quer ter a oportunidade de procurar particular, se alguém fala para ele que ele tem uma lesão na boca, que pode ser um câncer, né? Então, a horoscopia é um exame simples, que não requer grandes materiais. Agora, na época da pandemia, a galera está um pouco preocupada de fazer horoscopia, mas em situações normais, a horoscopia é um exame tranquilo, tá? E que você pode fazer, né? Nessa paciente não ia mudar nada no nosso exame, a gente não ia encontrar lesão nenhuma. Mas às vezes a gente encontra, é muito comum, lesão na língua, no assoalho da boca, embaixo da língua, na gengiva, no palato mole, no palato duro, às vezes na amígdala, uma amígdala maior do que a outra, isso já chama atenção, né? As amígdalas aumentadas simetricamente, ok, pode ser normal, pode ser alterado, depende. Uma aumentada e a outra não, tem algo de errado, pode ser um linfoma, pode ser um carcinoma de amígdala. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Horoscopia é um ponto importante do exame físico, tá? Outro ponto importante do exame físico
Videolaringoscopia. Esse não dá para fazer na unidade básica de saúde, esse normalmente os otorrinos, cirurgiões de cabeça e pescoço fazem, mas ele faz muito diagnóstico. Tá? Essa paciente aí a gente precisava fazer a videolaringoscopia porque ela tinha uma queixa de disfagia, disfonia e dispneia. Tá? E a gente pode pensar que ela tem uma lesão lá na hipofaringe que causou uma paralisia da prega vocal, por isso a disfonia, dispneia, disfagia, né? Ou alguma outra alteração. E um terceiro ponto importante é tamanho e característica das lesões. Vocês viram ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Lesão aonde ela está, né? Uma região cervical anterior, a outra nível 3 à esquerda, tamanho de 4 centímetros, né? Indolor, endurecida, aderida a planos profundos, fixo, não fixo. Isso são informações importantes, tá? Muito importantes do exame físico e que ajudam, às vezes, até o especialista lá. Se você coloca essas informações do teu exame físico inicial, dependendo do tempo que o paciente leva para chegar até o especialista, ajuda a fazer uma correlação de tempo, de evolução, velocidade de evolução da doença. Isso é importante, tá? Essa paciente aqui de videolaringoscopia, ela não tinha lesão de via aérea, então não tinha carcinoma, mas tinha uma paralisia de prega vocal esquerda. E isso explica por que ela tinha disfonia, rouquidão, e por que ela tinha dispneia. E também um pouco de disfagia, não tanto, né? Disfagia mais pela massa mesmo, região cervical anterior. Tá? Se fosse continuar, o que a gente ia pedir? Pensando básico, tá? Eu já vi paciente chegar no consultório com PET scan e não ter uma PAF, uma punção por agulha fina, guiada por ultrassom. Tá? Ou seja, esse paciente tinha uma tomografia com PET scan, um exame de corpo inteiro, que mostrava que ele tinha uma lesão captante na hipofaringe, se eu não me engano, com nódulo cervical, mas a gente não tinha um diagnóstico histopatológico que a punção dava, que é um exame bem mais simples e mais barato que um PET scan, e em alguns casos até mais rápido de se fazer, dependendo da região, do local que está. Por quê? Porque a gente sempre que a gente pensa, fiz a história clínica, fiz o exame físico, botei nas chaves diagnósticas, dividi, cara, é câncer. O que eu vou fazer agora? Tomografia, ressonância, PET scan, exame caro, exame, né, gigante, exame demorado, exame complexo. Para nós, na cabeça e pescoço, isso é exame de planejamento terapêutico. Vai fazer? Vai fazer. Dá para adiantar? Dá para adiantar. Mas um ultrassom de pescoço é um exame mais simples, mais barato, de fácil acesso, que o paciente consegue fazer. Se ele está demorando pelo SUS, ele consegue, às vezes, pagar o exame para agilizar. E às vezes rápido, tu tem um laudo rápido, às vezes, dependendo do local que você está, questão de dias, 2, 3, 4 dias, o cara faz o ultrassom e tem o laudo. E aí você tem várias informações que às vezes tu precisa para complementar o teu exame físico, né? E que se a gente ficar nesse delay, atrasa o tratamento. Então, o que eu recomendo como exames para o médico da atenção básica, do pronto atendimento, que pegou um paciente com nódulo cervical, fez a história, fez a chave diagnóstica, se ele achar que é infeccioso, bota lá as sorologias que a gente falou, mas ele quer ir um passo além antes de encaminhar para o especialista, eu recomendo ultrassom de pescoço e punção por agulha fina guiada por ultrassom, a PAF. Tá? Por quê? O ultrassom me dá as informações de quantos nódulos são, se é um, se é mais de um, se tem vascularização, se tem necrose central, se não tem, qual o tamanho dele, localização, que nível tá, se é da tireoide, se não é da tireoide, e a punção me dá o histopatológico e eu, às vezes, esse paciente já chega no consultório prontinho para ser tratado com esses 2 exames. E eu não preciso de mais nenhum. Eu examino ele, exame físico, o ultrassom, a punção, e eu já posso propor um tratamento. Então, eu ganho muito tempo nesses 2 exames. Né? Para mim, o exame do não especialista, que quer atender um caso, encaminhar para o especialista, ultrassom de pescoço e punção por agulha fina. Tá? Mas no linfoma não pode ser PAF. No linfoma, realmente, não pode ser PAF. Tem que ser uma biópsia de preferência excisional. Só que
Se você fizer se não for um linfoma e for um outro carcinoma, e você for partir direto para a biópsia excisional, você reduz a sobrevida do paciente. Isso já tem um monte de trabalho mostrando. E a PAF não altera a sobrevida. Então, mesmo nos casos de a gente olha e fala, pô, isso aqui é um linfoma, vou ter que biopsiar. Nós pedimos uma PAF para ter certeza que não é um tumor de tireoide, tumor de orofaringe, de outra localização em paciente jovem. E às vezes a própria punção já te sugere que é um linfoma, né? E você vai mais fácil ainda para biópsia. Né? Então, não custa nada, um exame rápido, barato, acessível, a maioria dos lugares. Tem lugares do Brasil que não tem tomografia, mas tem PAF, tem punção e tem ultrassom. Então, para tu ver como é muito melhor, né? E faz diagnóstico numa porção de casos, numa porrada de casos, agiliza a vida do paciente, ajuda o especialista. Então, é legal gravar isso daí. Ó. Exames complementares a solicitar, ultrassom de pescoço e PAF. Tá? Essa nossa paciente tinha um nódulo tireoidiano de 6 centímetros, aquele que a gente palpava de 4. Ele tinha uma porção posterior, sólido e precóico, com áreas de necrose central, microcalcificações e invasão de estruturas adjacentes. Então, era um nódulo de tireoide e vários linfonodos à esquerda, maior com 5 centímetros em nível 3 à esquerda, que era aquele que a gente palpava. Então, isso é um tumor de tireoide, um nódulo de tireoide, com metástase linfonodal à esquerda, e que a evolução rápida do caso já nos permite dizer que é um tumor extremamente agressivo. E aí a gente pode pensar em alguns diagnósticos diferenciais, né? Um carcinoma indiferenciado de tireoide, carcinoma anaplásico, um linfoma de tireoide também dá linfoma, né? E a punção já nos mostrou um tumor anaplásico de tireoide com metástase linfonodal, um caso que até 2 anos atrás era muito ruim, o paciente ia a óbito em 3, 4 meses, às vezes menos, por insuficiência respiratória. Esse tumor era irressecável na quase totalidade dos casos, só conseguia fazer uma traqueostomia transtumoral, o paciente tinha invasão de traqueia, de esôfago e tudo mais. Há uns 2 anos, 3 anos, começaram alguns protocolos com terapia-alvo, e hoje tem alguns protocolos de tratamento em que você já consegue ter pacientes com sobrevida de 2 anos da doença. Então, mudando completamente aí a maneira de tratar a doença e o prognóstico da doença. Né? Essa paciente foi a óbito em questão de 2 ou 3 meses, se eu não me engano. Tá? Então, lições importantes que eu acho que a gente tem que tirar dessa história. Primeiro, boa história e exame físico são fundamentais em qualquer coisa da medicina, ainda mais quando a gente está falando de cabeça e pescoço. Onde eu fiz a residência, o exame físico era uma coisa, quase uma lei, uma regra, e muitas vezes a gente fazia um exame físico bem detalhado e conseguia bater o teu exame físico com a tomografia. O paciente ia fazer a tomografia, planejamento terapêutico, ele tinha lesão mais ou menos igual àquilo que tu fez no exame físico. Né? Então, o exame físico é excelente e é uma história clínica. O exame físico te tira de várias roubadas. Aquela chave de diagnósticos diferenciais são fundamentais. Diagnósticos clínicos têm números, mas se vocês conseguirem dividir em chaves de diagnósticos diferenciais, já facilita muito a vida do generalista, do recém-formado, do não especialista. Tá? Horoscopia fundamental sempre, videolaringoscopia se possível, e fazem parte do exame físico da cirurgia do cabeça e pescoço. E ultrassom e punção são os melhores exames complementares para nódulo cervical, sem dúvida nenhuma. Tá? A vida é breve, a arte é longa, e essa frase de Hipócrates é sensacional, porque já que a vida é curta, a gente tem que aproveitá-la da melhor maneira possível. E o meu slide me sacaneou aqui e não vai mostrar as fotos. E travou tudo, gente. Aê! Aproveitar a vida da melhor maneira possível, fazendo as coisas que gosta, com aqueles que a gente ama, escolhendo excelentes amigos para trabalhar e tentando manter a arte da melhor maneira possível, ética, podendo deitar no travesseiro, dormir tranquilo, estando atualizado, aproveitando a vida e cuidando da arte. E por falar em cuidar da arte, eu quero deixar para vocês
um convite. Se a minha apresentação no final resolveu falhar, então não quer mostrar o convite. Gente, travou tudo aqui. Vamos tentar arrumar aqui para vocês. E já vai dar certo, prometo. Interromper compartilhamento. Interromper aqui. Gente, travou tudo de vez. Tivemos uma série de problemas técnicos importantes. Vamos tentar reativar isso aqui. Eu volto em 1 minuto. Caímos de cabeça da nuvem, meu povo! Essa é a graça das coisas ao vivo, é a graça das coisas pela internet. Tivemos uns problemas técnicos aqui, simplesmente travou tudo e de repente desligou tudo. Mas estamos de volta. Deixa eu compartilhar aqui para terminar essa parte aí que eu fiquei devendo. Tá? Espero que não trave de novo. Vamos ver aqui, compartilhar tela. Vamos lá para o último slide. Agora vocês vão ter um review rápido de toda a apresentação, de todas as fotos, da nossa distribuição de mercado de trabalho, caso clínico, pontos importantes. Vamos ver se agora a nossa apresentação não sacaneia, né? Vamos lá. Agora é a hora da verdade, a vida é breve, a arte é longa. Ih, rapaz, começou a querer travar tudo de novo. Não, fotos. Minhas filhas, minha mulher, minha moto, meu esporte de tiro, minhas viagens, meus sócios. E o nosso convite, que era isso que eu queria falar. Nosso Tirade Summit é um evento online, criamos esse ano, pandemia aí mudou muita coisa. Nós tínhamos um evento local, aulas locais para endócrinos, cirurgiões de cabeça e pescoço, radiologistas, patologistas. Esse ano, com a pandemia, resolvemos transformar ele num evento online. Acabou virando sucesso no Brasil inteiro. Uma boa quantidade de profissionais participando. Nossa próxima aula é tireoidectomia parcial versus total, qual a melhor escolha. Então, se vocês quiserem sentir o gostinho, ver como é que é as discussões, como tem discussão entre especialistas, participa da próxima aula, tá ali, ó, tireoidesummit.com.br, entra lá, faz a tua inscrição, 1º de outubro, às 20 horas. Gustavo Pena, endocrinologista de Minas Gerais, Dr. Luiz Roberto Medina, professor da USP, que mora aqui em Floripa, se aposentou e veio para o Paraíso. E vai ser bem legal, vocês são convidados, vai ser o maior prazer. Se quiserem mais informações sobre o nosso trabalho, www.unicap.com.br. Aqui estão meu e-mail, para quem quiser, sinta-se à vontade para mandar e-mail, tirar dúvidas. Esses dias me mandaram e-mail pedindo estágio, fica à vontade. E para a geração mais nova, né? Eu sou velho, minha geração é do e-mail. As mais novas, Instagram aí, @doutoracley, fica à vontade. Ali a gente tem publicações, tem foto da família, foto de viagem, foto de comida, foto de tudo que é bom na vida, porque a vida é breve, mas a arte é longa. Muito obrigado, pessoal, pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, pela aula, pela participação, por ter assistido até o final. Fique com Deus, beijão para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.